Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais essa reflexão. Nós, como filhos de Deus, feitos filhos, por meio da obra de Cristo, nós que recebemos o perdão e a justificação por meio do que Ele fez, a sua morte e ressurreição, nós somos feitos filhos, um novo ser, uma nova criatura. Nós somos colocados na presença de Deus e apresentados por meio do que Cristo fez de forma santa, inculpável e irrepreensível. Jesus ensinando diz que nós precisamos exceder a lei, exceder a sua justiça. Mas o que isto significa? É uma questão simples de obediência à lei? Estes são aspectos que a gente precisa refletir. Jesus fala sobre isso lá em Mateus 5, 17 até o 20. Diz assim: não pense que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum mi ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus fala acerca disso, que ele veio para cumprir, e que se trata de uma questão de cumprir a lei, na sua essência. O que a gente precisa entender não é uma questão simplesmente de obediência, mas é da obediência do viver com entendimento. Porque se olharmos na perspectiva de que a gente deve obedecer para alcançar algo em favor de Deus, nós não entendemos. Então, nós temos que entender a essência do porquê fazer. Por que fazemos? Porque vivemos segundo a lei. E nós somos chamados para exceder a justiça, ou seja, aquilo que os religiosos fazem. Nós temos que entender uma coisa, e é muito importante a gente compreender isso. Como filhos de Deus, resgatados das trevas, tirados do reino das trevas e transportados para o reino de Deus, nós somos um novo ser, uma nova criatura. Nós recebemos de Deus a sua vida, da sua natureza. Nós somos coparticipantes dessa natureza. Nós temos tudo, recebemos tudo que precisamos para viver a vontade de Deus e fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Então, abençoados com toda sorte de bênçãos, feito um novo ser, uma nova criatura, recebemos um coração segundo o coração de Cristo, mesmo tipo de coração. Nós somos feitos à imagem de Cristo, capacitados para rejeitar as obras das trevas, as paixões humanas. Qual a nossa jornada? De santificar, ou seja, deixar essas obras e fazermos as mesmas obras de Cristo. Jesus deixou um novo mandamento. Olha, é que a gente precisa amar como Ele amou. Este é o mandamento que Ele nos deixou. E quando a gente ama, como amamos a nós mesmos, nós cumprimos a lei. Agora, quando nós amamos como Cristo amou, nós vamos exceder em todas as coisas a lei. Nós faremos muito mais do que a lei determina. E a motivação para isso é o que a gente precisa entender. Não é para alcançar favor, não é para fazer, para receber de Deus algo, mas é para expressarmos o que Deus fez, o que Ele nos concedeu e aonde nos colocou. Temos que entender isso, porque se não compreendermos, nós não seremos a luz que precisamos ser neste mundo. Não se trata da gente impor às pessoas o que nós achamos, o que nós entendemos, a compreensão de quem nós somos. Não se trata de obrigar as pessoas a fazerem nem a viver o que nós entendemos, mas é de revelarmos a essas pessoas, quem nós somos, a obra de Deus. E como revelamos isso? Pela maneira como nós nos relacionamos, pelo nosso grau de maturidade. Se a gente fica aborrecido com o outro,
no que ele faz, simplesmente expressamos que não entendemos. Se nós ficamos magoados porque o outro nos traiu, nós não entendemos. Cristo nos deu o exemplo. Judas traiu e ele sabia que Judas iria trair. Qual foi a reação? Ele simplesmente o recebeu como um amigo. E pergunta, e essa é a questão que a gente precisa entender. Nós somos chamados para exceder a lei, para exceder em tudo o que a lei diz. Mas precisamos ter entendimento, primeiro, de onde nós estamos. Melhor, primeiro, quem nós somos, depois, aonde Deus nos colocou. Tendo o entendimento de aonde nós estamos, o que nós precisamos fazer é viver uma vida de temor que expressa justamente onde nós estamos. Santificar não é para alcançar favor, mas é para revelarmos isto às pessoas, para sermos luz, para revelarmos o amor de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus. É isso que a gente precisa entender. Então, eu preciso exceder em muito a lei, porque não se trata simplesmente de uma questão de obedecer à lei, mas de viver segundo o modelo de Cristo, que em muito excedeu a lei. Que a gente possa ter esse entendimento, compreender estas coisas e buscar o conhecimento do Pai, para vivermos a vontade do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer e fazer essa jornada de crescimento, de amadurecimento, de entendimento, para vivermos segundo a vontade daquele que nos tirou das trevas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.